André Freire, depois deste almoço, mais um dos nossos convidados, que retrato é que é possível traçar? Você que, digamos, está mais do que qualquer um de nós atento à vida política portuguesa, qual é o retrato que traça, que faz desta nossa realidade? É um retrato a preto e branco, a cores, um retrato com muitas esperanças, com expectativas adiadas. Estamos aqui na Associação 25 de Abril, o país de Abril, 30 e tal anos depois. Eu talvez começasse, porque eu sinto-me sempre na obrigação de fazer um bocadinho de pedagogia democrática e gostava, como ontem saiu um estudo que ainda não o conhecemos bem, quer dizer, dizer que os portugueses estão muito descontentes e uma larga fatia deles, segundo esse tal estudo que eu ainda não vi... 94% desconfiam da política, isto diz alguma coisa? 46% acham que estamos hoje pior do que estávamos há 40 anos. Só 46%. É uma minoria, mas é uma minoria muito substancial. Sim, claro, sim. É preciso ver como é que essas perguntas foram feitas, como é que o inquérito foi feito e tudo isso tem que ser escrutinado e ainda não foi, portanto eu não dou aquilo por adquirido, penso que é preciso um olhar crítico de escrutínio daquilo. Mas como cidadão e como politólogo, acho que também devemos fazer alguma pedagogia. É preciso lembrarmos de dois elementos. É que nós melhoramos muito desde que vivemos num regime democrático e desde que estamos na União Europeia. Quer dizer, e acho que isso é preciso ser sublinhado. Por exemplo, dois indicadores. Nós, quando chegámos aos anos 70, ao 25 de Abril, é uma herança muito pesada. Qual é essa herança? Tínhamos 30% de analfabetos. E isso é uma herança pesadíssima. Isso foi a herança que nos deixou a ditadura. Também foi o peso desmesurado do setor primário na estrutura do emprego e na produção de riqueza. Então, era um país atrasado, com um déficit de qualificações e de instrução brutal. E, portanto, tinha muito dinheiro, muito ouro no banco. Algumas pessoas acham que isso é fantástico, mas não era um país incapaz de produzir riqueza. Portanto, essa foi a herança e neste, como em muitos indicadores, nós fizemos, a democracia fez um caminho notável. Não quer dizer que não seja passível de crítica e que não haja razões para descontentamento. Mas eu sinto-me na obrigação de fazer alguma pedagogia e sublinhar pontos importantes. Por exemplo, o Sistema de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde, tem havido estudos comparativos que demonstram que o Sistema Nacional de Saúde português, comparando com outros e tendo em conta o gasto per capita, é um sistema com muito bom output em termos comparativos. Isto é um estudo que saiu comparativo, creio que das Nações Unidas há 2 ou 3 anos. O sistema de educação também, nós olhamos para as universidades, nós hoje temos muito mais pessoas instruídas, educadas, quer dizer, o analfabetismo, a mortalidade infantil, os nossos indicadores melhoraram imenso. Já para não falar que hoje vivemos em democracia e isso é um bem inestimável, as pessoas podem expressar a sua opinião, não há polícia política, não há guerra colonial, e quem olha para nós, os estrangeiros até valorizam mais isto, porque nós somos um bocadinho bipolares, ou andamos excitados connosco próprios, ou andamos deprimidos. A que é que acha que isso se deve? Agora... Acha que a comunicação social, deixe-me, sem com isto querer, digamos, anatomizar a comunicação social, mas os títulos, o privilegiar hoje os crimes de faca e alguidar, e se calhar essa história de não se perceber ainda que o noticiar as boas coisas que são feitas podem ajudar a criar também, ou que melhores coisas possam ser feitas, ou estamos mal habituados, eu acho que nós temos que, mais preocupados com o ter do que com o ser? Não sou um fetichista das notícias positivas. Agora, é preciso nós sermos realistas e acho que os jornalistas, como os cientistas sociais, os politólogos, as pessoas que trabalham, têm responsabilidades e têm que fazer também uma pedagogia do que correu bem, porque senão nós qualquer dia corremos o risco de andarmos todos desfocados da nossa realidade. E é por isso que eu sinto, para começar, esta necessidade de sublinhar que nós estamos hoje muito melhor do que estávamos no antigo regime e também estamos muito melhor do que estávamos quando entramos para a Comunidade Europeia. Isto sem embargo de depois reconhecer que agora temos um desempenho macroeconómico, quer dizer, sofrível já há quase há uma década, estamos a crescer abaixo da média da União Europeia, estamos em sucessivos planos de austeridade, não sabemos o que é que nos vai acontecer, se vamos precisar ou não do FMI outra vez. Portanto, há problemas, as pessoas estão descontentes. Também há problemas ao nível do sistema político, que eu acho que é um sistema desequilibrado, a direita é capaz de se entender e de fazer governos e, portanto, e de governar. À esquerda isso não é possível, agora há
candidatura presidencial, mas apesar Já lá dessa iremos. união também andam às turras, apesar de tudo, e portanto, isto não significa não reconhecer que não há problemas, seja do ponto de vista da performance do sistema político do CUR, seja do ponto de vista do sistema macroeconómico, que é isso que as pessoas hoje em dia, quando dizem que estamos muito pior, pensam nisso, pensam que o horizonte económico é de grande incerteza, pensam que têm vivido sucessivos programas de austeridade e não veem as coisas melhorar. Portanto, há motivos de preocupação, há motivos de queixa, mas também não deitemos fora o bebé com a água do banho. E, quer dizer, haja uma visão de conjunto e haja a valorização do que temos com o regime democrático, das conquistas que temos, quer dizer, isso também somos, é claro, temos essas conquistas todas, mas também não conseguimos resolver o problema das desigualdades, continuamos a estar no top 3 das desigualdades na União Europeia, temos um país em que a estrutura económica ainda é muito capital, é muito trabalho intensivo e por isso fomos muito afetados com a liberalização do comércio e com a globalização, temos um sistema político, quer dizer, pronto, desequilibrado. Eu acho que esse é o problema central no sistema político, é o desequilíbrio entre esquerda e direita, é a falta de cooperação, sobretudo à esquerda, porque à direita nós tivemos a vitória... André, desculpe interrompê-lo, mas já que aborda essa questão, acho que é a ocasião soberana... Não, é a ocasião soberana para dizer, porque fez parte da equipa que avançou com algumas propostas, em síntese poderia então... Como é que se pode resolver essa questão no sentido de ter um sistema político muito mais participado, onde as pessoas, os cidadãos, não se fiquem pelo voto e no seu cotidiano possam também participar? Bom, quer dizer, isso depende. Eu acho que hoje já temos iniciativas várias dos cidadãos. Você veja o crescimento que teve as petições para a Assembleia da República. Tive um aluno que, aliás, era assessor do Grupo Parlamentar Socialista e depois agora penso que está no gabinete do Primeiro-Ministro, fez um estudo, exatamente uma tese, mostrar, e ele demonstra, quer dizer, o crescimento das petições, isso é um indicador de participação. Os blogs, as iniciativas cívicas, quando foram os referendos, agora temos um candidato, quer dizer, apoiado por nenhum partido, quer dizer, quase espontâneo, é claro, tem pessoas de vários partidos lá na Comissão Política, com certeza, mas, portanto, há iniciativas cidadãs. Agora, é preciso também que os cidadãos sintam que a sua participação tem consequências e esse sentir é que vai estimular também a sua participação. Agora, eu acho que ao nível do sistema político formal, digamos assim, a Assembleia da República, o funcionamento do Parlamento, a eleição dos deputados e a formação do Governo, aí acho que há várias coisas que podiam ser feitas. Aquele estudo que nós fizemos, uma das suas principais conclusões é que era preciso que os eleitores tivessem um papel mais ativo na escolha dos deputados, porque o que nós temos hoje é que no boletim de voto só temos lá os partidos e, portanto, os deputados são eleitos tendo em conta a posição que os líderes lhe põem na lista. Isso significa que temos um Parlamento em que os deputados têm pouca visibilidade, pouca autonomia, porque eles também não dependem muito do voto popular, dependem mais da liderança que os põe em lugares favoráveis nas listas. O que nós propunhamos era a abertura das listas, com as chamadas listas semi-fechadas, e em que os eleitores, portanto, passassem a poder dizer que quais eram os deputados em cada partido, o deputado que preferiam, e quem tivesse mais preferências seria o eleito. Isso iria estimular deputados mais autónomos, mais preocupados com os eleitores e menos com os líderes, e, portanto, isso seria uma lufada de ar fresco. Além disso, naturalmente, pode haver também mais democracia nos partidos. Os partidos, se calhar, têm que começar a abrir-se para que os seus militantes possam deliberar sobre as orientações em matéria de políticas públicas, tipo referendos internos sobre quais devem ser as orientações políticas do partido, ou sobre a escolha de candidatos às eleições locais, do Parlamento Europeu. Acha que isso é um papel que compete, se calhar, às novas gerações? E aqui, no caso, quando se fala de novas gerações, em termos político-partidários, normalmente falamos das juventudes partidárias, mas muitos dos líderes das juventudes partidárias, por vezes, se calhar, limitam-se a reproduzir os velhos erros daqueles que quiseram substituir. Qual é a sua leitura? Eu acho que, quer dizer, nisto como em tudo, é preciso, quer dizer, que haja várias pressões de vários campos. De facto, eu também tenho essa ideia de que os jovens das juventudes partidárias, às vezes, pelo menos, posso estar a ser injusto, transparecem essa ideia. Eu tenho a impressão que isso também se deve a uma entrada precoce na política, porque as pessoas era bom também tivessem outra experiência, até para terem outra autonomia, porque, sabe, para dizer não é preciso ter alternativas. Exato. E se toda a vida foi feita nas juventudes e se depois ficam sem alternativas é mais complicado.
Agora, eu acho que apesar de tudo lá está, por exemplo, há uma iniciativa cidadã, quer dizer, que é para as pessoas aderirem aos partidos e em vez de se andarem a queixar nas esquinas e nos táxis, adiram aos partidos e participam. Portanto, eu acho que é preciso haver iniciativas, quer dizer, e as pessoas pressionarem os partidos por dentro, os militantes, os jovens, etc., e por fora, os eleitores em geral, aqueles que se interessam por política, que querem participar, não necessariamente sendo membros de um partido, mas que estão abertos a colaborar com um ou outro partido ou em iniciativas. E eu acho que desse ponto de vista tem havido uma pressão. Agora, voltando à questão da participação, eu acho que o segundo problema no sistema político português é o desequilíbrio entre uma direita que é capaz de cooperar, formar governo e fazer coligações, etc., e uma esquerda que é incapaz de o fazer. E isso deixa uma boa parte do eleitorado fora do governo. No fundo é isso. E para esse eleitorado ter mais voz, que aliás as sondagens que eu conheço, os estudos que eu conheço demonstram que a maioria dos eleitorados, quer da esquerda radical, quer do Partido Socialista, desejavam maior cooperação entre essas forças. Isso também se pode resolver, ou pelo menos podem-se criar incentivos para que isso se resolva, por exemplo, obrigando a que o programa do Governo seja votado por maioria absoluta na Assembleia, ou que só se possa derrubar governos, quer dizer, se tiver uma alternativa de governo para propor, quer dizer, evitar as coligações negativas, ou ainda, nós propusemos outras coisas, o sistema à francesa de 2 voltas, ou as chamadas listas aparentadas. Quer dizer, é preciso criar mecanismos institucionais que incentivem a cooperação. E é preciso pressão dos eleitores em geral sobre os partidos para que façam melhor, para que se entendam, não é? Porque... Nesse capítulo, muito rapidamente, inseria a questão, também rápida, em que medida vê que as novas tecnologias, os blogs, os Facebooks, toda esta panóplia que hoje nos faz aproximar mais uns dos outros, pode ser vista como um meio e não como um fim em si próprios e de alguma forma, digamos, ser uma maneira de consciencializar as pessoas também, digamos, dessa participação. Neste sentido, gostava de... Acha que de facto... Eu, em relação a isso, gostava de dizer o seguinte, nesta matéria como noutras, eu acho que às vezes em Portugal, nas discussões, há sempre aquele fetichismo, agora temos aqui um brinquedo novo e deitamos os outros todos fora. Eu acho que, mais uma vez... Mais deslumbradas do que motivadas para... O que é que se pode fazer com isto? É como, nós não podemos correr o risco, mais uma vez, vou repetir esta ideia, mas acho que ela é central, de deitar o bebê fora com a água do banho, ou seja... Estes novos instrumentos, a internet, os blogs, o Facebook, podem ser instrumentos, e estão a ser. Há petições online, há movimentações, há trocas de ideias. Você é um entusiasta do Facebook, portanto utiliza-o seguramente. Utilizo. E acho que é uma boa rede, pode ser um instrumento útil, é preciso nós sabermos dosear a sua utilização e não fazermos daquilo um fetichismo. Um vício-book. Um vício-book, nada disso. Mas é um instrumento que pode ser útil. Agora, isso é um complemento das formas antigas de participação. Participar em associações, participar em sindicatos, participar em partidos, votar nos referendos, votar nas eleições. Isso não vai desaparecer, a gente não vai passar a fazer tudo no Facebook. Exatamente. É por isso é que eu digo, quer dizer, é preciso, isto são formas complementares que são potencialmente úteis para expandir a participação dos cidadãos nas iniciativas políticas e, portanto, para democratizar o sistema político. Agora também podem descambar, mas isso é como tudo pode ter utilizações mais elevadas, digamos assim, mais construtivas ou utilizações mais populistas, menos densificadas, se quiser. Professor, uma outra questão, ainda que tem a ver de facto, quer queiramos, quer não, a história das elites. Qual é a sua opinião sobre as elites? Há uma elite, há uma classe... as elites portuguesas estão fechadas na redoma dos seus deslumbramentos próprios, ou acha que de facto há elites com a noção de que lhes compete, se calhar, colocarem ao dispor da comunidade, digamos, todo o seu saber e não ficarem ao serviço, se calhar, de alguns interesses mais obscuros, que ao fim e ao cabo reproduzem ou fazem reproduzir os velhos vícios, o sistema, digamos. O que é que acha das elites portuguesas? Se há uma elite portuguesa, se é possível dizer isto, como sociólogo? Vamos lá ver como é que eu estruturo esta resposta. Eu tenho feito estudos sobre as elites políticas, sobre os deputados, sobre... Eu falo no conjunto, não só políticos, mas também...
Portanto, elites existem. As elites são os mais capazes, os que estão no topo da escala social em cada segmento da população, em cada profissão, em cada segmento populacional. E, portanto, existem elites partidárias, elites económicas, elites sindicais, elas existem. Isso dou por adquirido. Quando eu lhe falava há bocadinho da necessidade de criar incentivos no sistema eleitoral para que os deputados se preocupem mais com os eleitores e menos com os seus líderes, é para vencer um certo risco de autismo que existe na elite parlamentar e na elite partidária. É preciso, doseando isto e sem pôr em causa a governabilidade, é preciso dar incentivos no sistema político para que as elites se preocupem mais com os seus eleitores. Mas depois também há um problema de... Há aí um livro, eu ainda só o li em diagonal, digamos assim, que se chama, aliás, de historiadores e economistas do Bloco de Esquerda, que se chama Os Donos de Portugal. E onde, para a parte da democracia, eles demonstram uma grande cooptação das elites político-governativas pelo poder económico, quer dizer, ex-ministros, sobretudo do PSD e socialistas, que hoje estão nas empresas, nos bancos, quer dizer, que foram cooptados. Isso cria a ideia de que nós temos um sistema político, ou boa parte das elites políticas, digamos assim, cooptadas, digamos assim, coartadas na sua autonomia pelo poder económico. Isso é preocupante. E eu, sobre isso, para terminar, acho que também, para terminar esta questão das elites, aqui há pouco, conheço com certeza o livro da Naomi Klein, aquela ativista à alta globalização, jornalista canadiana, e ela fez um livro que se chama O Capitalismo do Desastre, não é? A doutrina do choque. E ela tenta explicar porque é que nos anos 30, quando foi a crise, a anterior maior crise económica mundial, houve tanta firmeza na resposta à crise, nomeadamente pelo New Deal do Franklin Roosevelt, e agora, pelo contrário, quer o Obama, quer na Europa, há uma grande tibieza na resposta à crise. E o que ela explica nisso é a falta de pressão dos eleitores. Ela apresenta lá uma estatística no filme que é o número de greves na América foi 10 ou 100 vezes superior nesses anos 30 do que tem sido agora. E por isso nós vemos, outro filme que está aí a correr, se chama Inside Jobs, sobre a crise económica, e onde demonstra exatamente que os responsáveis pela crise financeira, nomeadamente nos Estados Unidos, foram todos em larga medida reabsorvidos, até pela administração Obama, não é o Bush. Portanto, há um problema de falta de abertura das elites e de cooptação da elite política pela elite económica. Não sei se é só um problema português, também é um problema português, e isso é um problema da democracia. Em Portugal, como na Europa e nos Estados Unidos. E é preciso quebrar isso. Como? Com pressão eleitoral dos eleitores, enfim. Já vamos voltar à conversa.